Então, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos a esta casa que sempre acolhe, que esclarece, que ilumina, que ensina, que cura e que acalma. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos, sem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, mexeu com a nossa alma, agitou a nossa alma, nos tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então, a nossa proposta hoje é trazermos o nosso mestre bem para pertinho de nós. Numa tentativa humilde, simples, de nos aproximarmos do fazer de Jesus. Porque o fazer de Jesus é um longo processo educativo. E nós estamos num processo educativo. Desde quando? Nem sabemos. Então, por isso o tema, a pedagogia de Jesus nos processos da vida. Não temos a pretensão de listarmos a pedagogia do Cristo. Mas, na nossa condição, nós podemos dar algumas pinceladas, estabelecer alguns caminhos, algumas trilhas, para nos aproximarmos daquela prática. Que praxis era aquela que ele tinha quando se aproximava de nós há mais de 2000 anos? E quando nós falamos em praxis, é mais que prática. Vem do grego, significa uma união da teoria com a prática, numa reflexão intencional, tem intenção, de transformação do mundo e dos homens. Então, é essa proposta hoje, com muita humildade, com muita simplicidade. E para tanto, então, nós vamos desmembrar agora o nosso tema, a pedagogia de Jesus. Pedagogia. Nos parece uma palavra da área formal da educação. Não. Pedagogia vem do grego, paidagogos, que se nós cortarmos a palavra, paidós era a criança, né? Agogos, a condução. Então, simplificadamente, significa condução de aprendizes. Condução, né, de crianças e jovens de aprendizes para a sala do saber. Nós sabemos que os povos dominados por Roma eram escravizados. E o escravo era aquele encarregado, né, tanto na Síria, em Antioquia, como na Grécia, em todos os lugares que o Império Romano dominou, de levar aquele ser para aprender. E muitas vezes eles eram os pedagogos, né, os que ensinavam, porque tinham condições para tal. Bem, posto esse sentido, o que nós temos que guardar desta palavra? Que a palavra pedagogia está ligada à condução do saber. Quem é o nosso maior condutor de saber? Jesus de Nazaré. Né? Agora vamos entrar na segunda parte do nosso tema, nos processos da vida. Que processos são esses aos quais nos referimos? Em Paris, no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, está em letras garrafais. Nascer, né? Morrer, renascer ainda, evoluir sempre, tal é a lei. Não é isso? O grande lema de Allan Kardec. Então, esse
é o grande processo da vida. É a sequência. E se nós pegarmos o primeiro nascer, vamos pegar Jesus aqui. Jesus nasceu, quando ele nasceu, ele já traz no seu nascimento, nas circunstâncias do seu nascimento, grande ensinamento para nós. Ele nasce numa manjedoura, rodeado de animaizinhos, com Maria e José, alguns pastores que ali chegavam, e famílias que estavam ali. Ele nasce numa gruta, na noite fria de Belém, e já nos traz a notícia de para que ele veio e como é que ele veio. Nos trazendo a lição da humildade, da simplicidade, né? Que nasce num lugar bem simples. Depois ele vai ratificar isso no Sermão do Monte, na sua primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, bem-aventurados os humildes. Agora, o nascer na nossa humanidade também é um processo, né? Vamos tirar uma parte primeiro, vamos começar assim. Concepção, gestação, nascimento, infância, adolescência, maturidade, vai um processo. Nós estamos aqui nesse processo. Porque toda a nossa vida, todo o nosso aprendizado é processo. A gente não aprende de uma hora para outra. A gente não assimila as coisas de um dia para o outro, né? É uma caminhada. Muito bem. Então, colocados esses primeiros esclarecimentos do nosso tema, vamos então para a praxis de Jesus? Mas antes de entrarmos na primeira parte, nós queremos dizer o seguinte, com a alma e o coração, de quem assim, ó, concita os irmãos ao estudo. Sabe? O estudo, esse conhecimento que nos ajuda a viver essa vida que hoje está com tantas angústias, com tantas aflições e tantos sofrimentos. Há um tratado de pedagogia a ser escrito ainda no século XXI, que alie as mudanças planetárias, desde o seu ponto de vista geofísico até as questões afetivas do ser humano, junto com o fazer, com a prática do nosso mestre Galileu. Quem será que vai escrever esse tratado? Que alie essas questões. Muito bem, então vamos para os fundamentos. Bom, pedagogia significa então um conjunto de princípios, de estratégias, de métodos, para que aconteça uma aprendizagem saudável, né? Salutar, e nós estamos aprendendo. Nós temos que entender que nós pais, que nós professores, que nós avós, que nós padrinhos e madrinhas, que nós irmãos e irmãs, companheiros, amigos de casa espírita, de condomínio, de trabalho, nós estamos nos educando. E todos nós somos educadores, onde nós estamos. Então, como é que Jesus chegava, então? Primeiro, algumas pinceladas, não podemos nos aprofundar, nem temos essa pretensão, porque é um espírito puro, um espírito que nós não temos nem a noção, né, da grandiosidade, da beleza do Cristo. Mas podemos pincelar pelos evangelhos, pelos relatos das suas vivências, alguns pontos pedagógicos importantes que nós podemos trazer para a nossa vida, seja como mãe, como pai, como avô, como avó, né? Os seus ensinos eram sempre adaptados aos ouvintes, tá? Vamos guardar isso. Ele não caía em precipitações nunca, porque cair em precipitação, seja em que situação for, pode nos levar a não aprendizagem, a desmoronar o aprender. E ele semeava e deixava as sementes, esperava que germinasse. E ainda nos disse, eu tenho muito a vos dizer, mas vós não tendes condições ainda de entendimento.
Vamos então agora exemplificar os ensinos adaptados aos ouvintes. Após o atendimento às multidões com os seus apóstolos, ele se reunia ao final do dia, ou na beira do mar da Galileia, naquela fogueira, e ali chegavam os apóstolos e outros que chegavam, ou no casarão de Pedro, ou no casarão de Betsaida, sentavam num cepo e ouvia. Aí o Pedro vinha com uma questão, o Felipe vinha com outra. E aí ele ensinava, adaptava aquela que eles ouviam. Uma vez Felipe trouxe para ele a questão da tolerância. Um casarão de que não estava entendendo a questão da tolerância. Que havia coisas que não se podia tolerar. Mas não vamos entrar nessa questão. E Jesus, com educador digno, severo, né? Assim, mas com autoridade. A autoridade emanava dele. E nós precisamos entender que a autoridade é algo que vem de dentro da pessoa. Ela banha os outros, assim, ó, até inconscientemente. É uma autoridade que construída com uma vivência, com uma sinceridade. E Jesus é a plena autoridade. Bom, agora eu não caio em precipitações. É muito interessante. No capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, já no início, é Mateus que relata. Os fariseus, tendo sabido que Jesus calara a boca aos saduceus, reuniram-se em conselho e, para o tentar, propuseram-lhe a seguinte questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Deram uma cilada. E Jesus, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todo o teu espírito. E agora é que vem. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então ele não se precipitou, né? É bom nós sabermos. Às vezes chega o filho, o pai está ali no computador, atucanado. Vai lá, te resolve, né? Não dá a atenção necessária, se precipita. Então nós temos que ter esse cuidado, né? De não nos precipitarmos. Alguns dias atrás, um amigo muito querido, conversando, me trouxe uma questão assim que me derrubou. Ele falou assim: eu acho que Jesus precisaria vir à Terra de novo e reformar esse ensinamento, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, quando ele explicitava a sua aflição, a nossa cabeça rodopiava, procurando como fazer aquela intervenção de uma forma que não fosse precipitada, que conseguisse esclarecer e que preservasse o ensinamento de Cristo. Né? Foi muito legal essa situação que nós estamos relatando aos irmãos. Então, nós tendo conhecimento disso, nós vamos nos educar, porque nós precisamos nos educar. Aí, qual é a outra questão que nós colocamos? Como todo educador genial, ele usava a arte de interrogar, de expor, de responder como ninguém. Né? A exposição é um dos fundamentos pedagógicos de Jesus. E ele ensinava segundo as circunstâncias. Agora vamos pegar a passagem da mulher apedrejada. A circunstância era completamente assim, difícil de trabalhar. Aí Jesus chega, está todos os acusadores com aquela pedra na mão para cumprir a lei. Consequentemente, com o seu magnetismo já acalma um pouco. Então ele, serenamente, dignamente, pacientemente, a paciência é um fundamento pedagógico para todos nós, senta-se e começa a escrever na areia. Então aquele que chega, que está com a pedra, lê ali. O que ele vai ler ali?
uma imperfeição sua, às vezes até um crime, uma falta, sei lá, Jesus escrevia. Largava a pedra e se retirava. E dessa situação do apedrejamento, sai um dos maiores ensinamentos do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí, como é que ele vai dialogar com a mulher? Ele vai perguntar assim, com aquela autoridade, com aquela doce autoridade. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ele não julga, ele não pergunta, ele só pergunta isso. Aí ela responde, não sei, Senhor. Então vais e não és mais. É importante que nós tenhamos esta leitura da circunstância. Até onde nós podemos ir, né? Essa lucidez, esse limite. Né? Mas para isso nós temos que estudar, nós temos que nos dedicar, nós temos que viver o que nós estamos aprendendo. E nunca foi tão necessário neste momento na Terra, Jesus, vamos dizer Jesus, né? Os evangelhos nunca foram tão necessários. Bom, vamos seguir adiante. Os ensinos dele eram claros e intuitivos. Utilizava figuras literárias belíssimas. Naquela passagem do Sermão do Monte, lá no final, quando ele diz assim, olhai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem. Mas nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanto esplendor. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem e nem guardam nos celeiros. E, no entanto, nosso Pai os alimenta. É uma figura literária linda. Ele usava assim a natureza, o cotidiano para ensinar. Não ia para grandes abstrações, nada. Qual era o ensinamento aí? Confia na providência divina. Ela vai te dar os meios de realizar o que precisa e de ter realizado. Tanto o olhar os livros do campo, né? Não se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia é o seu cuidado. Claro que nós temos que ter um planejamento. Mas nós tivemos um exemplo anteontem, ou antes de ontem, houve um apagão na Europa muito grande. Os nossos irmãos se desesperaram, foram para o supermercado correndo para comprar, esvaziaram as prateleiras, foi aquele movimento triste. Nós precisamos confiar na providência divina. Fazer a nossa parte, ter o nosso planejamento, mas confiar. Viver um dia de cada vez. Nós vamos dar conta do amanhã? Não. Nós temos que nos dar conta de nós no hoje. A cada dia o seu mal. Tem outras traduções no Evangelho que diz a cada dia o seu cuidado. Eu prefiro a cada dia o seu cuidado do que a cada dia o seu mal. Bom, aí o grande suporte do mestre, a parábola, foi um grande suporte dos seus ensinamentos da parábola. Vejamos, irmãos, a parábola do bom samaritano. Ele vai tomar a figura do samaritano como aquele que atende o caído do caminho, que acode, que cura, que leva para a estalagem, enquanto que o sacerdote passa ao largo, o levita passa ao largo. O samaritano, que era aquele judeu da Samaria, né? Vamos lembrar do mapa da Palestina da época. Galileia aqui, Samaria aqui no meio, uma região montanhosa, e a Judéia, né? Onde ficava Jerusalém e todas aquelas aldeiazinhas que chegavam lá. Então, os samaritanos ficavam naquela região montanhosa, mas eles não faziam o culto como os judeus de Jerusalém. Por exemplo, eles faziam adoração no Monte Gerizim, enquanto que os outros judeus iam para Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa das tendas. Então, eles consideravam os samaritanos infiéis. E Jesus toma a figura do samaritano,
que vai acudir o próximo e depois ele pergunta para o grupo que está com ele: qual deles te parece que atendeu o próximo? Nos dizendo que não interessa o culto, que não interessa a condição social, que não interessa a condição intelectual. O que interessa é ter o coração aberto, como o samaritano teve, para fazer todo aquele trabalho que ele teve. E ainda pega a figura que é reprochada pelos judeus. É uma praxis tão maravilhosa que a gente não consegue esgotar e também às vezes não consegue expressar. Mas é um ensinamento para nós. Nós julgamos muito, que criticamos muito, porque nós somos imperfeitos, mas também nós fazemos muitas coisas boas. Nós estamos lutando pela nossa melhoria íntima, né? Seguindo então. Aquele toque de autoridade que ele tinha, como ele respondia, vamos lembrar daquele momento em que o senador romano, Públio Lentulus, que hoje nós sabemos que é o Emmanuel, vai encontrá-lo na praia. Então, Jesus vem de lá e o Emmanuel vem daqui. Quando Jesus chega, já sabendo tudo, né? Tudo que ele precisava. Olha, imagina o mestre, o governador do orbe. Ele diz assim: por que me procura, senador? Olha como se dirige ao senador. Aí eles têm aquela conversa, no fim o Emmanuel, o Públio Lentulus acaba dormindo, mas ele vai ser aquele educador digno, severo. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, palavras pontuais, palavras com autoridade, palavras com gentileza. Qual foi a escolha do senador? Roma, César. Foi seguir Jesus milênios, né? 2000 e tantos anos, né? Muito bem. Qual era a sua grande metodologia, irmãos? O exemplo. O exemplo era a sua grande metodologia. E nós pais, nós educadores, aqui estou vendo várias professoras sentadas aqui, são educadores. Nós temos os filhos, nós temos a criançada, nós temos os jovens. Aí, a mãe não está disposta, está ali, porque nós temos que cuidar a telinha, nós temos que cuidar isso aqui, né? Porque isso aqui está tomando lugar nas nossas crianças, nos nossos jovens, dos livros, das histórias, das leituras, que vão preencher a alma, que vão educar aquele ser. Então, é um pepino que nós temos nas mãos, mas nós temos que lidar com essa situação. Os professores que eu digo, tá? Porque isso aqui vem para... como é bom! Isso aqui nos ajuda muito, né? Mas não da maneira assim, ó, como está sendo usado. Como está sendo usada a telinha. E aí, então, nós queremos dizer que os fundamentos pedagógicos do Cristo o tornam o primeiro cantor da pedagogia da esperança. Porque ele vai, como nós dissemos no início, ter aquela praxis de intencionalmente, reflexivamente, transformar a concepção do mundo e das pessoas. E Paulo vai nos dizer que Jesus, ele tira a lei e a força, substituindo pela graça e o amor. Então, ele foi um transformador. Só que nós estamos ainda patinando, vamos dizer assim, para entender a lei da graça e a lei do amor.
Hoje nos dizia uma irmã aqui, só o amor responde. Só o amor transforma. Mas nós temos que aprender a amar. Amar de dentro para fora. Aí, ó, também um outro fundamento. Ele nos ensinou que as coisas não vêm do exterior para nós. Que era a prática de então, a prática farisaica, dos atos exteriores, dos rabinos do templo, dos doutores da lei. As coisas têm que fluir de dentro para fora. Então, esse é um processo educativo. E o Rabi está aí com tudo para nos ensinar. Então, irmãos, colocadas essas pinceladas da praxis do Cristo, não sei se tem algum outro exemplo nós poderíamos falar. Vós sois o sal da terra, lá no fim do Sermão da Montanha, e a luz do mundo. O que Jesus quis dizer? Vós sois o sal da terra. O sal dá sabor, o sal conserva. Então, ele estava nos convidando a darmos sabor à nossa vida. Por isso que nós éramos o sal. Nós podemos temperar, nós podemos dar luz, dar alegria, otimismo e a luz do mundo. Por quê? Porque nós podemos levar a palavra de Deus, exemplificar, né? Mas assim, ó, com os nossos corações. Por isso somos a luz do mundo. São, então, fundamentos pedagógicos da prática do Cristo que servem para nós, para a nossa vida, para a nossa atuação na sociedade, conosco mesmo primeiro. Né? E antes de encerrarmos, nós queremos trazer uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, não sei de cor, mas eu vou deixar aqui para não errar, que a doutrina espírita, prestemos atenção, é a luz que vem do alto, abraçar os caminhos difíceis da jornada redentora. Então, nessa doutrina, nós temos a luz, né? A resposta. Se pegarmos o Evangelho, se pegarmos o céu e o inferno, este mês de abril nós dedicamos todo mês para o Livro dos Espíritos, que era aniversário do Livro dos Espíritos, uma questão todo dia colocada no grupo, porque nós temos que aprender e se aprofundar, não é isso? Então, irmãos, encerrando a nossa fala, ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos deu a sua paz. Bem, Nora. Obrigada, queridos irmãos.